Fala aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do Na Cola da Prova e hoje a gente vai falar sobre a Guerra Fria. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente faz vídeo toda semana sobre vestibulares, sobre provas em geral. Então, você sendo vestibulando, sendo aluno de colégio, sendo aluno do ensino fundamental, não esquece de se inscrever, beleza? A Guerra Fria começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E a gente considera o ano de 1947 o marco inicial desse conflito. No entanto, a tal da Guerra Fria, ela começou a se esboçar já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com a polarização de duas potências, Estados Unidos e União Soviética, que vinham ganhando espaço e vencendo cada vez mais batalhas na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o mundo começa a se dividir já em dois blocos. De um lado, os soviéticos, liderando uma série de países, e do outro lado, os Estados Unidos com seus aliados. Surge aí uma bipolarização do globo, de um lado comunistas, do outro lado capitalistas. Mas essa guerra não poderia ser travada no campo de batalha, porque ambos, de um lado Estados Unidos e União Soviética, possuíam bombas atômicas, bombas de destruição em massa que foram sendo aprimoradas no decorrer da Guerra Fria, e caso eles entrassem num conflito direto, o mundo provavelmente ia desaparecer. E é daí que veio o termo Guerra Fria, porque essa guerra nunca saiu do papel, ela ficou ali no campo ideológico, ela se tornou uma Guerra Fria no sentido em que americanos e soviéticos nunca se enfrentaram no campo de batalha. Ok, então em que sentido isso foi uma guerra? Na prática, ela foi travada em outros campos e por outros países, apoiados por um lado ou por outro. Em linhas gerais, o conflito ele se deu pela corrida armamentista, corrida espacial, pelos conflitos geopolíticos que aconteceram em algumas partes no globo e pela espionagem. Vamos começar analisando a corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética investiram pesado, mas pesado mesmo, em novas armas e tecnologias militares. Quando um lado criava uma bomba, o outro vinha e criava uma bomba mais potente ainda. E assim sucessivamente. Mas essa corrida desenfreada por novas armas não se limitava apenas às bombas. A gente vai ver novos aviões, novos navios, submarinos, armas de repetição e até mesmo a internet que você está usando agora nesse momento. E todas essas tecnologias mortíferas apareceram da necessidade de um destruir o outro. Mas ainda bem que elas nunca foram utilizadas um contra os outros, não é mesmo? Já na corrida espacial, a coisa tomou uma proporção ainda maior, porque começou uma disputa para ver quem conquistava o espaço primeiro. Tudo começou com o Sputnik, um satélite artificial que orbitava a Terra redonda, não é mesmo? Ready, fight! Esse satélite mandava informações aqui para a Terra e ele era russo. Isso fez com que os Estados Unidos também entrassem na corrida espacial e tentassem enviar o seu próprio satélite. Porém, quando eles finalmente conseguiram, eles olharam para cima e os russos estavam enviando o primeiro ser vivo para o espaço. E imaginem vocês, na sequência vai ser um enviando uma tecnologia mais poderosa que a outra. E nessa brincadeira, os americanos conseguiram finalmente, em 1969, enviar um ser humano para a Lua. E isso foi, sem dúvida, um marco para a humanidade. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Um outro ponto importante da Guerra Fria foi a disputa por áreas estratégicas. Vários países periféricos se tornaram joguetes na mão de Estados Unidos e União Soviética, entrando em conflito entre si ou com vizinhos pelos interesses norte-americanos e dos russos. Conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, as ditaduras na América Latina serviram como pretexto para essas disputas geopolíticas entre norte-americanos e soviéticos. O jogo da espionagem também era uma prática frequente para que um roubasse do outro ideias, estratégias, tecnologias. E essa história toda começa ali oficialmente, é um marco histórico, em 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, ele declara para o mundo que existia um conflito e a partir daí tem início a doutrina Truman. Essa doutrina propunha o combate à União Soviética através da criação de planos econômicos de países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. E a ideia era que eles recebessem aí muito dinheiro para que mantivessem a chama capitalista e o combate ao inimigo soviético. No caso da Europa, eles criaram o Plano Marshall.
em que milhões e milhões de dólares foram investidos para crescer a economia, recuperar a economia desses países que foram atingidos pela Segunda Guerra. Já no caso do Japão, criaram um plano chamado Colombo, para que o Japão se tornasse um farol capitalista na Ásia. E ainda de acordo com a doutrina Truman, foi criada uma aliança militar entre os países capitalistas chamada OTAN. Os soviéticos, eles também agiram rápido e resolveram criar a sua própria doutrina Truman, chamada Cominform, um plano de ação em relação aos norte-americanos, uma ação para combater a OTAN e combater o Plano Marshall, o Plano Colombo e esses planos capitalistas aí que a gente falou. Os soviéticos, eles investiram uma grana pesada no leste europeu num plano chamado Comecon, para que esses países fossem reconstruídos depois da Segunda Guerra Mundial e se mantivessem sob a influência da União Soviética e do socialismo. E eles promoveram também uma aliança militar nos moldes da OTAN, que ficou conhecida como o Pacto de Varsóvia. Pessoal, essa foi só uma pequena introdução à Guerra Fria, para a gente entender as bases, a lógica do movimento que vai acontecer no final da Segunda Guerra Mundial. Esse assunto, ele costuma aparecer no vestibular, e a gente vai ver agora uma questão que caiu na Unesp alguns anos atrás, para você ver como aparece aí nos vestibulares, nas provas. Essa questão da Unesp tem um texto de Eric Hobsbawm, do livro Era dos Extremos, que diz, abre aspas, a Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. A partir do texto de Hobsbawm, ele pede que você identifique o conflito a que o texto se refere e caracterize as forças em confronto. Você pode perceber que com um conhecimento mínimo de Guerra Fria você já consegue matar algumas questões. O conflito em si é a Guerra Fria. Os países em questão são Estados Unidos e União Soviética. Então você não precisa entrar muito em detalhes sobre, basicamente, falar que após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria se constrói a partir de um conflito indireto entre soviéticos, socialistas, norte-americanos, capitalistas, que vão disputar a hegemonia global através de armas, através da economia, mas sem entrar num conflito direto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o nosso canal e a gente se vê aqui semana que vem num próximo vídeo. Beleza? Até mais!